Começando o primeiro Tier Lance de 2026. O número 1. The number one. E Rafael Melo e Lucas Borges, é um prazer estar com vocês. E assim, vamos lá. Hoje é sobre copinha. Tá? A gente vai definir... Pode jogar na tela já, diretor. Copinha. A gente vai... Copinha tá rolando, né? Aquele início de ano, copinha, é sempre bom, várias revelações. A gente vai definir qual foi o melhor time campeão da copinha desde 2010, né? Os últimos 15 anos, né? É copinha. Os últimos 15 campeões, né? Porque edição pra caramba, a gente não teve copinha. Exato. Então, temos 4 categorias. O melhor campeão, só um, né? Umzinho. Só Times um. lendários, vamos botar 5? Tu acha que vários? Vamos botar 3. 3! 3 tá bom. O que tu acha, Rafael Melo? Cara, eu acho 3 uma ótima medida. 3? Tá bom. É. De 15, 4 bom, no tá topo, bom. tá ótimo. Bons campeões e apaguei da memória. Aquele time que você fala, pô, lembra daquele time que... Pô, não lembro de Não ninguém, lembro, irmão. É zero relevante na minha vida. Com todo respeito aos grandes campeões. E os times da lista são, vamos lá. Eu falei pessoas que estavam nesse time. Vamos deixar pra falar isso Durante Beleza. a análise. Então né? vamos lá. São Paulo de 2010, Flamengo de 2011, Corinthians de 2012, Santos de 13, Santos de 14, Corinthians de 15, Flamengo de 16, Corinthians de 17, Flamengo de 18, São Paulo 19, Inter de 20, não teve em 21, Palmeiras em 22, Palmeiras em 23, Corinthians em 24, São Paulo em 25. É um monopólio ali, né, de campeões. Saiu só quando o Inter foi campeão ali, mas é um monopólio ali meio eterno entre paulistas e Flamengo. E o né? Palmeiras saiu da fila também, né? E quem diz que o Palmeiras não tem copinha? Não tem copinha, não tem mundial. Tem copinha sim, tem 2, Tem tá? mundial. Mundial? Não tem mundial. Tá bom. Não tem. Então vamos começar, né, pelo São Paulo de 2010, porque o São Paulo de 2010 venceu o Santos na final nos pênaltis, beleza? E tinha no time de marcantes Lucas Moura, Ou até melhor? então, Marcelinho na época, William Arão, Casemiro e Bruno Vini. E aí? Lucas Borges, você como um grande especialista de futebol de base. Cara, não sou especialista no futebol de base, não. Mas acho que... assim, aquele São Paulo é marcante justamente pelos nomes que ele revelou. Acho que a Copinha ela tem muito essa pegada, né? O time fica muito marcado, não pelo título em si, É mais jogadores. mas pelo que vem Jogadores. depois do título, né? E esse São Paulo, pô, revela o Casemiro, que é um dos maiores volantes da história. Revela o Lucas Moura, que foi muito importante pra história do São Paulo na época e também na história recente. Tem o Bruno Vini. O Ilharão, muita gente nem se lembra, né? O Ilharão geralmente é muito remetido ao Corinthians no começo da carreira dele. Cara, é um bom campeão, mano. Bom time. É um bom campeão. Vence um clássico na final, que eu acho isso também muito não dá relevante. pra dizer que é um né? time lendário pelos nomes ali, beijar o time lendário? Porque tem muito nome Times relevante, lendários. né? É, Não dá assim, pra se a beijar? gente for adotar o critério dos que vingaram, né? Esse aí é a um gente critério acaba- forte, porque o Casemiro vingou muito, Sim. o Lucas vingou muito, né? Porque a gente falando em futebol jogado, são raros os times que realmente eram um futebol encantador. Tem time, a gente vai falar de time aqui que era encantador, assim, a gente, na época principalmente, mostrou nomes que, nossa, assustaram na época, mas a gente tem que lembrar, o time acaba sendo o total, né? E a gente exato. analisa muito E é do o que é o tinha, futebol né? de base, né, cara? Querendo ou não, a Exato. gente tem ali os fatores que são os diversos jogadores muito jovens, muita rotação de elenco, né? Não tem um time titular certinho, muda toda hora. Jogador ainda talvez não se encontra na posição ideal, é uma estimativa ali. Então é difícil o time dar show e jogar muito, assim, por um período muito longo, né? Ainda mais que Uau. o campeonato mata-mata. Mas assim, eu colocaria o time do São Paulo como acho que bons campeões. Bons campeões. Acho que cabe com os bons campeões. Tá bom, O Bruno bons Vini, que tá aí, né? Ele jogou muito também na seleção de base Bruno também, Vini, né? Sim. Pô, todo mundo achou que o Bruno Vini fosse um zagueiraço, estourar, explodir. Acabou que ele não foi todo aquele jogador que a gente estimava. Foi jogar Aqui, na né? Nápoles, não Mas foi? na Jogou Itália Nápoles, ele é muito relevante, cara. Sim, exatamente. Ele se tornou um zagueiro muito correto. É parecido até com o Rafael Tolói. Napoli de... Aqui, ó. Società Sportiva Napoli, 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 Piaceri, Napoli. Piaceri, pizza. Tá, Flamengo de 2011, que o Flamengo foi, olha só a campanha, tá? Elimina Cruzeiro, elimina São Paulo, vence Bahia na decisão. Aquele time ficou marcado por nomes que na época se criou muita expectativa. Eu acho que esse é um Que dos era- times que tiveram mais hype e pouca... É um vingou, time né? que esperava muito de alguns, principalmente porque teve a Copa do Mundo ali, sub-20, que tinha alguns jogadores, como tinha o Adrian, tinha o Negueba, Goleiro César. tinha Frauches, goleiro César, verdade.
Rafinha, a dupla de irmãos Alex e Anderson. Esses sumiram, né? Sumiu. O Wes Gasolina jogou disso aí também? Não, Gasolina Não, é depois. tu tá perdido na linha do tempo. Tu já tinha no off É que as falado. cores dos times são muito parecidas. São. Mas aquele time do Flamengo ficou marcante porque tiveram 3 jogadores naquela seleção na Copa, que era o Adrian, Negueba. o Negueba e o Frauches. Negueba jogou muito. O- E Negueba jogou de meio campo, mais volante, ali quase O um- Adrian se esperava, Central. se falava que era um novo Zico. O Adrian ganhou um hype internacional na época, entendeu? Então, esse é um time que vingar. É difícil a gente falar a palavra vingar, né? Porque o que é vingar pra você? Por exemplo, o Negueba tem uma carreira super sólida ali de Acho que o jogou Negueba em foi o que times mais teve a grandes. carreira assim, O goleiro sólida, né? César também ficou anos no Flamengo, é campeão de tudo. Não Quando teve precisa muito jogar. destaque, né? Onde tá o Sombra? Negueba hoje? O Negueba tá na Coreia do Sul. Tá na Coreia do Sul. Mas ó, Informou? o Negueba jogou... Eu acho que do não, Sul. hein? Ou Eu acho que Tailândia. tá na Tailândia. Tailândia. Eu acho que é no ele Ratchaburi roda da entre- Tailândia. Mas sim, o cara fez uma carreira ali internacional legal. Tinha o Deve estar Muralha cheio também, de né? dinheiro. Luiz Felipe Muralha. Muralha é outro que jogou anos na Luiz Coreia. Felipe Muralha. Aí, eu verdade. vou te falar. Muralha tinha um refino técnico danado, mano. É, Muralha lá no tinha Grajaú. refino técnico. O Rafinha, esse é um que se esperava muito, porque ele sobe jogando muito profissional. E Foi ver contra o Vasco, né? ele começa a cair, nunca mais conseguiu manter o nível. O próprio Adrian, cara, fez uma carreira correta ali, dá pra dizer. Não foi do nível que se esperava, Assim, mas teve uma boa carreira internacional, por exemplo. Jogou muito bem na França, jogou muito bem na Suíça. Um jogador Eu botaria em bom. apaguei da memória, sendo sincero, assim. Se a gente for levar em consideração o que viraram os jogadores, né? Pela expectativa criada pelo que eles jogaram e o que eles e quantos vingaram e o nível que eles vingaram, eu acho que eles ficam abaixo do São Paulo. Eu quero saber a opinião do Lucas Borges, Nelson. Cara, eu vou te falar, Rafa. Pode falar, fica à Eu vontade. concordo que ele tem que ficar abaixo do São Paulo, mas agora eu tô pensativo sobre o que o Sombra falou, mano. Do São Paulo ser bom De ser subir lendário? o São pode Paulo ser, eu acho mais lendário. coerente. A gente É sempre como vai ele puxar tava- pros jogadores, sacou? Sabe? Não. É, eu acho Porque que eu acho que seria muito injusto colocar esse Flamengo na apaguei da memória, porque Não aquela apagou. copinha foi muito legal. Exato. Foi muito legal, foi muito boa aquela copinha. Aquela final também é muito boa. O Flamengo Não, e e deu Bahia casal faz um grande cheia jogo. também, né? Foi muito bom. Eu subiria o São Paulo pro time Vamos de subir? lendário. Vamos pode ser, beijar. pode Beijo ser. o time lendário? É, Qualquer e coisa. depois a gente resolve. Depois a gente resolve. E o Flamengo em bons campeões. Tá bom, tá bom. Sabe qual é a parada? A gente não consegue apagar da memória aquele time que a gente não sabe os jogadores Sim. que estavam lá. Esse Flamengo, o Flamengo campeão da Copinha 2011. Os jogadores podem não ter sim, virado o sim. que se esperava, mas eu todo tava mundo usando o sabe. critério ali. Era o Flamengo referente do ao São Adrian, Paulo, do né? Negueba. Mas entendeu? é isso também. Porque eu acho uma casa abaixo do São Paulo. Sim, é isso. Se a gente for pensar fora da bolha Rio de Janeiro que a gente vive aqui, talvez os paulistas, por exemplo, não lembrem tanto desses jogadores, né? Tem esse detalhe. É. Mas, pô, o Negueba ficou muito Mas marcado. aí deixa no o chat Adrian, aí, né? acho que Deixa ficou no muito chat, marcado. comenta aí. Exato. É isso. Fala se Então, a gente tá exagerando. vamos pro de 2012? Tá bom assim, vamos 2012 foi literalmente o ano do Corinthians, né? Podemos falar? Com certeza. Campeão de Copinha, campeão da Libertadores, campeão mundial e na Copinha acabou sendo campeão. Caminho tranquilo, elimina o Atlético Paranaense e ganha do Fluminense, a forte base do Fluminense sempre, com 2 gols de Antônio Carlos. A grande virada, O né? zagueiro. Eu lembro desse jogo, eu lembro de estar Eu lembro desse jogo também. tá voltando do mercado. O Saio tá Aqui na casa da 1x0, minha eu avó. volto. O Corinthians vira com 2 do zagueiro Antônio Carlos, que não... Prometeu-se muito naquela copinha, falou-se muito de É Antônio outro Carlos. que teve uma E carreira... quem vingou não foi ele, né? Sim. Foi o que não tinha tanto hype, era muito franzino, né? O Tite não gostava, que era o zagueiro Marquinhos. Se Tá tornou um onde dos- hoje? só virou o maior zagueiro da história do Foi Paris pra Saint-Germain. Roma, né? Foi pra Roma. É. Ele é camisa 10 da conquista do Corinthians, né? Da Libertadores. Isso é um fato É aleatório. engraçado isso, né? Tem jogador que É, demora a que era o desabrochar. número que sobrou e ele aceitou. E acabou que, realmente, o Marquinhos é o maior destaque aí, mas no campeonato em si ele nem era esse tão Mas visado é assim um quanto time jogadores. que não tem tantos jogadores marcantes, Não assim, na tem. ponta da língua, né? E é isso, é futebol de base, né, gente? Tem muito... Então esse cara apaguei da memória? É porque é eu um não cruel, apagaria né? não, mano. Não? Eu acho que essa final ficou muito Foi uma marcada. boa final mesmo. Essa é a parada. Foi um dos jogos, assim, de copinha da era recente que mais os torcedores falam, os torcedores paulistas principalmente falam muito sobre esse jogo, que é uma grande virada, uma Foi. virada inesperada. Era um Fluminense bom, cara, era um Fluminense relevante. Se eu não me engano, era um time que tinha o Marco Júnior, Curirim. Bom Então, jogador, assim, era um hein? time bem Correto relevante, demais. tinha jogadores muito bons do Fluminense. Então, bota em bom time. Qualquer coisa. Bons campeões. Bons Qualquer campeões. Vamos lá. Vamos para Esse time é marcante demais na minha memória, tá? Esse time é muito marcante. Eu lembro pequeno ver esse jogo. Pequeno não, né? 10 anos. Little Shadow. Santos de 2013, tá? Fala pra Eliminam gente. Náutico, Osasco, Audax. Aí pega o Palmeiras. É o mesmo time, né? Osasco e Audax, né?
confundi. Tudo bem, tá. Seguindo. Não, era o Grêmio Osasco, depois, o Audax, tá. depois... Aí depois pega o Palmeiras, bate o Palmeiras e vence o Goiás na final. Beleza? Era o time muito marcante porque tinha Neilton. É o time de Neilton, o time de Leandrinho, o time de Emerson Palmieri. Neilton que era o Se novo criou Neymar, né? muito hype nesse time. O que o Neilton jogou naquela copinha era o ano de despedida do Neymar. O que o Neilton jogou naquela copinha, e tinha até um nome parecido, né? Eu lembro, eu tava em Nome, São Paulo cabelo, eu tava em São Paulo naquela época, na casa do meu primo. E eu lembro que, cara, era tudo Neilton, entrevista do Neilton, só se fala do Neilton. E o Neilton é outro, né? Teve uma carreira correta, não foi o que a gente imaginava, mas ali, né? Leandrinho foi jogar no Japão, não é? O Leandrinho fez carreira no Japão, se eu não me engano. E o Palmieri é um cara de carreira corretíssima, né? Na Itália, né? Campeão de Euro, Campeão pô. de tudo ali, jogou no Chelsea muito tempo, Roma também. E aí? Cara, esse time, eu quero saber muito a opinião de vocês. Cara, eu não sei se ele é... Apagada a memória? Não, apagar da memória acho que Impossível. não. Eu acho que apagar... Eu acho que a gente pode até fazer um exercício já aqui do time de 2014. Porque quem era bom no de 13 sobe pra ser aproveitado. O de 14 é campeão, mas é uma entre-safra completa, assim. Uhum. Quase não tem grandes nomes. É isso que eu ia falar. Sei lá, pode dar pra lembrar o Lucas Otávio, talvez, o Diego Cardoso, que foi artilheiro. E só. E nenhum desses nomes teve grande relevância. Esse eu apaguei da memória. É isso que eu ia falar. Só que o de 13, eu acho que pode ficar um tonzinho ali acima em bons campeões. Cara, é porque eu acho que todo mundo lembra da copinha do Neilton. exato. Não dá pra gente esquecer essa O coisa. Neilton realmente foi uma figura muito Foi marcante muito na hype, seleção. foi muito marcante. O moleque surge muito bem ali. E o Neilton é aquele que, quando parecia que ia engrenar, acontecia alguma coisa e não engrenava, né? Sim. Ele joga muito bem no Botafogo, ele vai acho pro que o São peso Paulo e também, machuca, né? sério. O peso, a cobrança dele ser o novo Neymar, Sim, tudo exato. isso aí acaba atrapalhando o jogador, ainda mais nessa idade, né? Então esse Santos, o próximo aí, pode botar em Bons bons times. campeões. E o próximo, já o Borges até deu um pré, mas só pra lembrar aqui, é um time que elimina o Caxiua Rei Sol no caminho. Os caras foram convidados pra jogar a Copinha e o Santos, assim como em 2011... Não é erro, galera, não é erro. Não é eu, exato. Assim como em 2011 no É Mundial... patinho do Santos, o Caxiua. Bate o Galo na semi e o Corinthians na final. O time não tem muitos nomes marcantes, assim. Era o Lucas Otávio. O melhor talvez era o Serginho, cara. O Serginho que foi jogar no Japão, né? Jogou muito tempo no Caxiua Antlers. É um bom jogador, o Serginho. E o Diego Cardoso, que foi o artilheiro. Ninguém virou ali. Então é um time totalmente... A gente esquece, né? Acaba que você sai apagado, você passa batido. Beleza, vamos falar de Corinthians em 2000. Esse time talvez briga por lendário, tá? Corinthians 2015 venceu o Botafogo de São Paulo na final e teve Arana, Maicon, Pedro Henrique, Maicon, autor do gol do título. Arana já diz muito, né? Assim, O Arana foi um fenômeno, né? No início assim, Foi da um carreira, fenômeno. ele foi um meteoro. o próprio Maicon, que sobe jogando muita bola É. no Corinthians, é campeão brasileiro. Esse Pedro Henrique é qual Pedro Henrique? É o... Zagueiro? Ou é um ponta? Não, acho que ele era meio, se não me engano. Se destaca Pedro muito nessa Henrique, Copinha. se destaca muito. Mas o Maicon também virou um jogador e é um jogador que até hoje no Corinthians, né? Acho que também tem uma questão que são jogadores que são muito identificados assim Muito. com o Corinthians, né? Apesar do Arana ter jogado muito tempo no Atlético Mineiro, a gente vê que o Arana é um jogador que é muito identificado com o Corinthians. Você olha pro Arana e lembra do Corinthians, principalmente, né? E foi onde ele se destacou, foi onde ele foi vendido pra fora. Cara, esse time foi muito bom, jogou muita bola. Teve esse destaque nesses jogadores como a gente Não citou. era isso que tinha o Malcom também? Cara, eu acho que o Malcom, ele é vice pro Santos em 2014. Ele já tinha subido, então. E eu acho que ele não Porque joga essa ele Copinha. faz parte do time de 15 campeão brasileiro, né? Sim, exato. Assim eu acho como que ele o não Arana joga essa e- Copinha. Acho, tá? Posso estar enganado. Eu acho que cabe em times lendários, cara. Acho que cabe em times lendários. lendários. Mas assim também, a gente tem que pensar que também se a gente for levar o critério de virar jogador, esse time do São Paulo que tá como lendário virou jogadores É que tiveram eu acho que carreiras vai mais- ter um outro Corinthians pesadas, que né? tem mais nomes pesados do que foram mais lendários na Copinha, tá? Não no futebol, mas é mais lendário na Copinha. Cara, eu vou contigo no Lendários. Vamos beijar o lendário, então? Beijo lendário, qualquer coisa cai. Dá um beijo no lendário. Agora, os dois times do Flamengo campeões são bem marcantes agora que a gente vai entrar. Eu, que é o- eu já discordo. O Fla 2016 eu achei bem A gente vai marcante. pular, né? Se tu for... Que é Flamengo vence o São Paulo,
o América Mineiro e é campeão em cima do Corinthians numa virada espetacular, não é? Não, é o da virada ou é o outro que é o da Na virada? verdade, o Corinthians faz 2-0 Isso. no primeiro tempo, dominando o Flamengo, volta pro Isso. segundo tempo melhor, empata o jogo, Empata. vai pros O pênaltis. Flamengo vence nos pênaltis. O Flamengo vence. O Flamengo do Wesley... Não, o Flamengo... Opa, fiz confusão total. É o Flamengo de Paquetá, Felipe Viseu, Matheus Sávio, Léo Duarte. Esse time é Goleiro bem... Thiago, Goleiro Thiago. lateral Patrick, Ronaldo Volante também tava nesse time. Felipe Viseu, que jogou muita bola nessa Jogou copinha aí. muita bola. Vou te falar legal? Esse time é lendário. Esse time é lendário. Claro que é lendário. Pelas Porque, revelações, primeiro, cara. a maioria ali, os dois melhores, né? Vamos lá, Paquetá e Viseu. Os dois foram importantíssimos pro Flamengo. Paquetá é um dos grandes meios do futebol o brasileiro. Léo Duarte chegou a bater no Milan também, né? Não, o Viseu chegou a bater na Udinese também, chegou a ser importante, artilheiro Sul-Americana. Léo Duarte, né, outro que é marcante, como você falou, é um time bem marcante, né, cara? Não tem... O eu acho próprio que a Matheus forma Sávio também foi como importante ganhou. em certo momento pro Flamengo. O goleiro Thiago teve um início de carreira muito bom também nessa época aí. Ganha titularidade, falha É. na Libertadores e aí desquingola. Mas virou um jogador correto também, né? Pois é. Time lendário, não tem muito pra onde correr. Agora que eu tinha falado do Corinthians, Lucas Bosch, porque o Corinthians de 2017... Que é o maior campeão, né? Da copinha? Sim, 11 vezes campeão. o Corinthians domina, né? Olha o Corinthians de 2017. O Corinthians vence o Inter. O Flamengo, avassalador de Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tava doutrinando na copinha e o Corinthians foi lá e eliminou. Passa da Juventus da Moca e Batatais. Beleza? Final, Batatais. E os nomes do time, beleza? Que pra mim são muito relevantes, muito pela Beleza. época. Mantuan, Pedrinho, Marquinhos, que atualmente está no Apoel, e Carlinhos do Remo. E pra mim foi marcante esse time porque na época se criou muito hype no Carlinhos, no próprio Mantuan. Eu achei um time que me O Mantuan marcou, chegou né? a bater no Zenit Pedrinho. também, né? Não, é outro. É o irmão. Ah... Tem dois Mantuans. Mas o principal é o que tá no Zenit atual, que é um bom jogador, tá? Bom jogador que tá no Zenit atualmente. Cara, o Pedrinho e o Carlinhos foram muito hype em cima deles, né? Não, o Pedrinho esquece. O Pedrinho era fenômeno. O O Pedrinho era muito hype, muita mídia. Eu acho que isso também até atrapalhou um pouco Exageraram a legal. carreira dele na sequência. É porque a gente Mas tá ele no- foi muito hypado. Muito hypado. A gente tem uma visão, é diferente, né? Existe futebol paulista e futebol carioca. A gente é carioca. E a gente às vezes enxerga esse hype nas promessas lá, às vezes até um pouco... até demais, sabe? Assim Você como acaba eles cri- devem Você imaginar acaba a gente criando muita jogando hype. expectativa, né? Tipo, E como já dizia o ditado, a expectativa é mãe das frustrações. mas assim, foi muito hype em cima do Pedrinho. E o Carlinhos também chegou a jogar no profissional no Corinthians, mas não virou, acabou jogando no Flamengo, foi pro Vitória, Ele tá deu no Remo. azar também, porque ele faz uma boa copinha, se não me engano, ele é artilheiro dessa copinha. E só que naquele mesmo ano, o Jô tava voando no ataque Sim. do Corinthians. Né? É Então, muito ele não teve difícil, grande né, cara? Você oportunidade. vê que o jogador vai bem, se dedica ali, e mesmo assim a chance de vingar é sempre muito pequena, né? A margem, muito assim, difícil. poucas pessoas conseguem dar certo no futebol profissional. Não, é só você ver o caminho do Carlinhos, né? Um caminho curioso, assim. Ele foi pra uma chance que pra ele mesmo disse que era uma das últimas, vai pro Nova Iguaçu, Campeonato Carioca, já querendo talvez largar, se destaque, e aí vai pro Flamengo. E agora virou uma carreira sólida de Foi Série pro A, sabe? Vitória. Foi pro Remo agora. E aí, vocês colocam esse time onde, hein? Cara, pra mim é bons campeões. Bom campeão. Bom campeão, né? É difícil também um time que foi campeão botar em apaguei da memória, né? Vai ser, é difícil. O cara foi campeão, pegou o destaque principal. É difícil colocar um campeão em apaguei da memória. Muito Próximo difícil. vai pra lá. Vamos lá. Flamengo 2018. Vai, cita os nomes. O próprio Lucas Bosch, que escreveu aqui, ele botou entre safra não tão boa. Pô, Tá? gente, Entre safra não tão boa, mas venceu. Cara, é uma entre safra com nomes na época marcantes. Wesley Olha Gasolina, lá. Matheus Dantas, Hugo Moura, Lucas Silva, Yuri, o Yuri que tá jogando atualmente no Al-Ahly, né? Vinição, PP e Vitor Gabriel. Revelou jogadores aí que Assim, seguram... jogadores que futebol jogaram, brasileiro. né? Jogaram nos clubes. É, A questão é o jogaram. nível dos clubes que eles jogaram, né? É bom, também tinha o Cafu. Lembra do Cafu? Cafu é 16. 16? Cafu é Mas joga 16. muitas copinhas Joga o Cafu. Cafu joga... Trindade também. Tinha Cafu, Trindade, é verdade. Clebinho, lembra do Clebinho Clebinho lateral? lateral direito, jogou na seleção brasileira de base, sempre. O O- Clebinho, Se não me engano, o cara. Ramonzinho também joga essa Ramon, essa copinha de 18. O pelo Ramon, Moura Ramon. era capitão desse time. grande Moura é jogador, capitão. tá?
Ramon era uma promessa bizarra do Flamengo ali. O Ramon no- teve muitos problemas extracampo também que Extracampo, afetaram a carreira dele, né? Mas Tem é um como jogador ignorar. correto também, né? Esse time aí eu colocaria em apaga da memória, realmente, assim. Afinal, assim, como eu falei, né? PP jogava muito, PP era uma PP promessa. jogava muita Jogo- bola. E foi importante no título brasileiro do Flamengo de 20. Foi. Quando a gente falou antes, né? Se a final, que é muito boa, ela influencia positivamente, essa final do Flamengo contra o São Paulo é horrível. O Flamengo faz um Horrível. gol com 3 minutos no primeiro tempo e para de jogar. E aí os jogadores, depois do jogo, batem no lema: final não se joga, Final final se se ganha. ganha. Cara, mas assim, foi um jogo tenebroso do Flamengo. E o Vitor Gabriel, que foi o principal jogador dessa campanha, Não vingou. não Sabe um querido que tava nesse time? Samuel Lino. Samuel Lino, é verdade. Querido que estava nesse time. Cara, a final é horrível. Mas o time, você tem nomes marcantes. Eu acabo levando pra esse critério. Por isso que eu botaria no bom campeão. Porque só que aí, se a gente levar pro jogo, pro que jogava, a gente tem que botar no apaguei da memória. Mas é um time que tem nomes marcantes, né, cara? Tipo. Mas o marcante não vingou, não virou grandes coisas, mano. É? Você esperava muito o Vitor Gabriel, se comparava ele ao Adriano Imperador. Sim. Então, mas na é uma base tem copinha isso, né? marcante Às do vezes um Vitor jogador Gabriel. muito forte fisicamente na base, como era o Vitor Gabriel, acaba que leva vantagem na base, mas quando chega no profissional, acaba O que... Flamengo contra. tem mais de um estilo do Vitor Gabriel, né? O Rodrigo Muniz era um que se imaginava que ia pro mesmo caminho do Vitor Pô. Gabriel, só que Mas ele mais acaba qualidade, virando, né? Técnica, O Muniz mais é um técnica. baita de um jogador. Apaguei da memória. cara. Eu me coloquei Apagou? como apaguei da Tá. memória, Então cara. tá bom. Samuel Lino querendo se vingar das suas palavras. Campeão da Libertadores. Agora esse time aqui, Esse é lendário. que pode brigar até pelo melhor. Ou o melhor. Eu acho que campeão. dá pra gente beijar, deixar ele beijando Eu lá. acho que tem outros times que Que é são o lendários. São Paulo de 2019, que venceu o Vasco. Esse time é muito marcante. Diego Costa, Pô, Diego Rodrigo Costa é um Nestor, zagueiraço. Wellington, Gabriel Sara e Anthony, que acabou com a copinha. Todo mundo carequinha, em homenagem a uma torcedora que lutava contra o campo. Assim, cara, é muito lendário esse São Paulo. E todo mundo jogou e jogou bem no Sim. São Paulo. E tem jogadores hoje que são ótimos jogadores. Na verdade, todos são bons jogadores aí. Gente, pra mim, briga pra ser o melhor campeão. É Tem uma que baita beijar. final também contra o Vasco. Sim. Vasco é uma acho boa base do... Aquele menino, o baixinho, jogava muito no Vasco. Lucas Santos. Lucas Santos, jogava muito. Faz um golaço de falta nesse dia. Sim. Ele vai pro CSK ali, não rola. Mas Assim, acho que conforme a gente vai se aproximando do ano de hoje, né, de 2026, a gente vai, tipo, os jogadores estão se jogando ainda em pouco tempo, né, se revelando ainda. Mas a gente vê que tem jogadores que já foram negociados, já saíram do São Paulo, mas a maioria desses jogadores que tu citou aí vingaram, né, foram pra times bons, jogaram bem no São Paulo. O Diego Costa teve uma época boa no São Paulo, depois teve uma ficar mais abaixo, mas, pô, se tornou um bom zagueiro, um zagueiro com potencial de atingir nível alto, assim, no Brasil. E a gente vê que assim, cara, eu colocaria como time lendário. Acho que tem muitos jogadores bons. A forma como foi a campanha também do São Paulo nessa copinha muito foi marcante. boa. Eu acho que encaixa ali em time lendário acima de bons campeões. Acho que é um nível acima, assim, um stepzinho. Beleza, então. Dá pra beijar o melhor campeão? Só Vai beijar? brigar. No final vai brigar. Ah, Tu tá. acha que não quer briga? Acho que Eu acho que não briga, não, cara. Você Acho não que- quer ir beijando ali, aí depois a gente Não, desce? não. Tá bom, beleza. Acho que não. Não. Tá. Inter de 2020. Pô, cara, esse daí... Venceu um Grenal na decisão dos pênaltis. Isso é muito maneiro, você vencer uma final no Grenal. Mas se você olha os nomes do time, como os principais na época, Caio Vidal, Guilherme Pato, Monteiro, tem o Gabriel Peglow também. Ninguém acabou virando e nem ganhando muita mídia ali, né? Tipo, Por um enquanto, time- né? Por enquanto. mas já era pra ter dado uma... Um caldo maior. mas ninguém ali, nem pro próprio Inter, né, se tornaram muito relevantes. O Johnny não tá naquele time, tá? Não tá, ele já tava no profissional. Então, realmente, cara, assim, é difícil. Apaguei da legal memória? porque Eu acho que o time apaga da Eu memória. diria que apaguei da memória... Não só assim, vamos fazer pontuações. É o Vai. único time aqui fora do eixo Rio-São Paulo. Sim. Isso é muito legal também. Só que não é por isso que ele tá entrando na apaguei da memória. É porque não é uma copinha... Né, assim, não é um time em si tão bom. E tem um pequeno detalhe aí que é o pré-pandemia, cara. Sim. Que a pandemia subverteu completamente a noção da galera. O que aconteceu no começo de 2020 no futebol foi praticamente esquecido. Pô, ninguém sabe. No mundo, na verdade. No futebol. Exato, no futebol do mundo. E eu acho que essa copinha acaba entrando no pacote aí. Então, apaguei da memória. Apagou da memória. Cara, você não tem muita Internacional. dúvida.
Agora a gente vai pra uma... Esse também segura, né? Esse é esse do Hendrick, não é? Não, É. a gente vai É ter o do duas... Hendrick. Esse eu agora. botaria o melhor campeão. Não, calma. A gente vai ter dois Palmeiras porradinhas, tá? É. Vamos lá. Primeiro, Palmeiras do Hendrick. O Palmeiras, o Hendrick com 15 anos, acabou com a copinha. Carequinha. Carequinha mesmo. Fizeram 4-0 no Santos na final. Tinha o Naves também, tinha Vanderlei, Giovani. tinha John, Giovani jogava muito. Giovani. Assim, muito marcante. Cara, assim, esse aí era o time que dava show. O time jogava muita bola, ganhou de todo mundo, com, tipo assim, jogando bem. Tu viu que o time do Palmeiras era melhor que os outros. E o Hendrick só fez highlight todas as partidas, pô. O cara destruía, parecia que ele tava jogando contra o Sub-12. Jogava muito. E Cara, o Giovani também, cara. O impressionante. Giovani me encantou muito. Eu fiquei até com um pouco de pena que ele foi pra Arábia, se escondeu lá, teve uma lesão grave também. Queria ver ele jogando mais aqui no Brasil, acabou indo pra lá. Mas, cara, eu colocaria esse time como o melhor campeão, cara. Acho que esse time encantava. E tinha o diamante bruto, que era o Hendrick, pô. O Hendrick joga muita O bola. Luiz Guilherme não tava nesse time também? Ou o Luiz Guilherme é 23? Acho que ele vem depois. Cara, muita isso eu não boa. sei A agora. base do Palmeiras se tornou uma parada insana. Então, foi aí que começou, de fato, a ter o hype na base do Palmeiras, né? Que foram escolhendo os frutos, né? Hendrick, gente. Simplesmente o Hendrick, que vai ser um dos melhores da história. Pode beijar aí. Eu botei o melhor campeão, Pode né? me cobrar aí. E assim, eu acho que o que diferencia muito esse time do de 23 é que, beleza, 23 teve um jogo em tese mais complicado, define no final. Mas, cara, o Hendrick, o time do Hendrick de 2022 pega um clássico contra o Santos, que é uma das melhores bases do futebol brasileiro. Tinha o Juan E faz Cruz lá no 4-0, faz 4-0 sem Juan dó nem Cruz. piedade, pô. Isso é muito grande, mano. Tá, agora vamos falar do time de 23. O time de 23 também é um time... fez o 2-1 no Galo aos 92. Foi o tá? Patrick, né? Gol do Patrick. Tinha Kelvin, perdão. Não, Kevin. Confundo os nomes. Kevin, que hoje em dia tá no Fulham, joga muita bola. Você tinha Estevão, você tinha Luiz Guilherme, você tinha Henry, você tinha o próprio Patrick. Você tinha muita gente boa, principalmente, óbvio. Não dá Pô, o pra fugir, né? Palmeiras O Estevão, que é um dos O Palmeiras melhores meteu jogadores. uma sequência aí de jogador bom que, pô, A Estevão, Luiz Guilherme e Kevin, o que esse trio deu dinheiro pro Palmeiras é brincadeira. Né? com certeza, pô. Passou Então- dos 100 milhões de euros isso aí. Passou fácil. Esse aí pra mim é time lendário, porque eu acho abaixo do outro, né? Estevão, né, cara? Estevão. Mas pra mim é time lendário. Um bom campeão, hein? Cara, O time pode ser, eu lendário- acho que é um bom campeão, mano. Eu acho. É porque, assim, a gente tá A pesando. campanha nem é tão boa, tá? Não, Pega Mirassol, Floresta, Goiás. Em relação à campanha eu concordo, mas a questão é assim, é o que eu tava falando. Eles estão os jogadores em desenvolvimento ainda, né? Porque é tempos mais recentes. Mas são jogadores que têm uma expectativa de virar jogadores excelentes, né? E que estão assim, caminhando, né? O Estevão tá no Chelsea, o Só Kevin que, tá pô, no Em Fulham. comparação aos lendários Guilherme que tá a na- gente já tem ali. A gente tem muito jogador consolidado nos times ali. É, né? então, mas é isso. Mas aí é a questão do tempo. O É, cara pode ser acho daqui que é a isso. 3 anos e os caras estejam É consolidados. isso. Acho que a gente pode botar no primeiro do bom campeão e com um olho no futuro. O que vocês acham? Você tá assistindo do Palmeiras abaixo do Flamengo, por exemplo? Que tá como lendário? Pô, acho, mano. Acho. Pô, o Flamengo tem muita gente, cara. Muita gente que virou jogador, assim. O Palmeiras você tem de muito bom, esse de 23, o Estevão, que é um fenômeno, e o Kevin, que é um ótimo jogador. Luiz O Guilherme. Luiz Guilherme ainda não virou, pô. É, mas ele tá lá fora, num time muito Tá bom, lá né? fora, Ele tá na mas Chihana, ele foi não virou. vendido agora, né? Foi pro Sporting, né? Ele É. ainda não virou. Ele não conseguiu nem jogar direito no Palmeiras também. Não, tudo bem, tá tranquilo. Não dá pra É ganhar que o todas. Estevão é muito difícil, né? Você ignorar o Estevão. O Estevão é um O fenômeno. Messinho. Estevão é um fenômeno. Nunca vou perdoar ele por ele ter ido pro Chelsea, mas tudo bem. Vai dar certo. Corinthians de 2014. Corinthians 24, perdão. Corinthians de 2024, obrigado por me corrigir, Lucas Borges. Vamos lá. Passa do América Mineiro, CRB, Novo Horizontino na semi, Cruzeiro numa final polêmica por 1-0. Kebs fez o gol anulado duvidoso e Kaique decidiu com um golaço no final. Quem temos naquele time? Você me pergunta, o Rafael Melo. Quem temos naquele time, JP Sombra? Léo Maná, Breno Bidon, Pedrinho, que foi pro Marrocos. Esses são os principais jogadores daquele time. Ali, muito Breno Bidon, né? É aquilo que eu tava falando. Vai chegando mais perto de 2026, os jogadores vão tendo mais potencial, o que a gente acha que vai virar do que realmente eles são, né? Porque eles são jovens, estão em desenvolvimento. Mas assim, desse time destaca mais o Breno Bidon, né? Disparado. O
O Léo Mané ainda tá se adaptando, faz desenvolvimento, aí Isso. tá no início de carreira. É difícil também Porque o julgar Breno o cara, de Bidon dar certo surgiu ou muito errado. bem, né? Muito novo ali. É, né? e acabou de decidir uma Fenomeninho. Copa do Brasil pelo Corinthians aí, jogando muita Fenomeninho. bola. Joga muito, vai ser Eu vou jogo. falar, nessa copinha, o Cruzeiro merecia ter sido campeão, tá? O Cruzeiro jogou Era muito essa do copinha. Tevez? Do Tevez, não é? do Kevs. Do Fernando Seabra, treinador. Tevez, não tinha um Tevez também no Corinthians? Não No sei. Cruzeiro tinha jogado Talvez. muita bola. Tevez. Tá. Pode botar um bom time, né? Pode ser. Bom time? Ou apagou? É, bom campeões. Não sei, cara. Eu acho que eu colocaria apaguei da memória, mano. Assim, não lembro eu não lembrava que o Breno Bidon era campeão da Copinha. A gente vê isso aqui. Pode descer. Desce pro apaguei da memória. Vamos ser justos aqui. Agora é time do São Paulo aí. Tá solto. Agora, E esse São Paulo foi um time legal. é bom campeão. Um time maneiro, pô. O Rian Francisco deu muito destaque. Jogou Aí, a gente lembra, sacou? Muito destaque. E que ele se machucou esse ano, não conseguiu jogar, né, direito, mas É, então tomara que esse começando aí ano bem, agora né, ele... no São Paulo e Mas é diferenciado, eliminou... Quem não se machucou no São Paulo em 2025? Que energia negativa que tá nesse Acontece, time, todo né? time, todo ano tem um time que tem isso aí. Energicamente complicado. Que dá ruim, o DM fica mais cheio do que os jogadores disponíveis. Eliminou Cruzeiro, Fluminense nos pênaltis, tirou o Criciúma na semi e venceu Corinthians na final por 3-2 jogaço. sem Rian Francisco. Sem Rian Não Francisco. joga a cara. final. Ele, por reclamação na semifinal, ele toma um terceiro cartão amarelo. É juvenil, né? E ele sobe pro Juvenil, pô, é juvenil. E ele Literalmente, sobe- É, pô. Quando ele é suspenso, ele já sobe profissional, né? Isso é curioso até. Ele é suspenso na final e já tá no também jogo do coincidiu que Paulista o- na mesma final de semana, quase. O Caleri também se machucou, ele teve mais oportunidades. na- no- Assim, gente, naquele é um bom profissional. time, né? Ah, um bom time, cara. A gente Bom não time. sabe o futuro da galera ainda, mas foi um time marcante, principalmente pelo Rian. né? Ah, e a memória mais recente, né? O último campeão, atual campeão, né? Então acaba que a gente lembra mais. Cara, e a gente só vai ter que cair um dos times lendários, é isso? É. Vamos lá, quem que são ali os times A lendários? Fala gente pra tem gente. São Paulo de 2010, Flamengo de 2016, Santos de 2013. Não. Errei? Corinthians. É o Corinthians de 2012. Corinthians de 2012. Peço Ou, perdão. ou não. Ou é o de depois. É o de depois. Não, acho que é o de 15. É o do de Arana. 15, Do perdão. Arana, É o do do Arana. São Paulo, Corinthians, Flamengo E o São Paulo de 2019. Os Ah, carequinhas. 2019. Cara, eu desço Corinthians. Meu voto é Corinthians. O do Casemiro tu vai deixar? É isso? Eu deixo Do Casemiro e do Antony. Deixo. Eu desço o Corinthians de 2015. Esse Flamengo aí é de quem mesmo? Que eu esqueci. Paquetá, Viseu. Paquetá. Ah, não, esse time aí é bom Léo também. Duarte. Deus, sabe? Pô, cara, não sei se deu esse Corinthians não, cara. O time do Corinthians eu acho marcante. Cara, eu acho que eu desceria o São Paulo de 19, mano. Do Casemiro? Pô, do Carequinha. Dos carequinhas. Ah, não, desceria do Carequinha Casemiro. pra mim é o melhor Casemiro? daí. Eu desceria mais do Casemiro Só pra do que descer o do São Paulo, eu Carequinha. descer do Casemiro. Só que tem Lucas também, cara. Pô, mano, as Casemiro, revelações Lucas. são muito William grandes, Arão. mano. A disputa aqui é muito boa, O mano. Mulherão passa batido, vou ser sincero, gente. Com todo respeito ao Mulherão. Pô, Casemiro e Lucas. Só Não, que beleza, a quantidade de isso tem um peso. faixa de jogador que é bom O disparado ao Militão São tá Paulo nesse time, 19. não? O Militão? Não. Militão é 18, É 17. verdade, o Militão é mais novo que o Casemiro. Cara, não sei não, cara. O que você acha aí, Lucas Borges? Vamos lá. Eu acho que falei, o eu São desceria Paulo. de 19, mas mano. São Paulo 19 é o que mais tem jogadores relevantes aí. Você desceria qual? Eu desceria o Corinthians de 15. Tá, eu Cara, dei nenhum jogador do de 19 é relevante como Tem o Antony. como Casemiro, como Lucas. Mas Pô, e não tá o- no nível desses, mano. Não Mas tá. os dois melhores jogadores do Corinthians de 15 é Arana e Maicon. Tá, vou decidir então, beleza? Beleza. Desce o dos carequinhas. Nossa, se não fizeram isso, tá bom. O Borges tá triste. Não, desce não. Desce Até o o Corinthians. É, obrigado. Tive que me posicionar aqui É pra isso tu vai aí, agora tu moleque. pula fora. Quem Desce tira? o Corinthians. Desce o Corinthians. Salve o Corinthians. E assim, fecha. Olha, foi uma concordância fácil. Pô, que a gente cara, mas não sei, mano. Ai. E, Borges, Sabe já por quê, foi. mano? Porque, pô, não dá pro Corinthians ter 11 títulos de copinha, a gente não tem nenhum no time lendário, mano. Mas qual é a grande revelação do Corinthians nos últimos anos em comparação a isso aí? O Corinthians é isso aí, cara. Os nomes acabam batendo no profissional e não viram tanto. Você ganhar a copinha não necessariamente quer dizer que você vai Exato. levar um craque. O Corinthians tem muita dificuldade nesse processo de. É o de que a sair galera da fala. base A profissional. base é feita pra revelar jogador. Ganhar título é com a consequência. O Corinthians dos campeões é o que tem mais promessa que não deu certo, disparado. Não, isso aí não dá pra falar assim de orelhada, não, Sombra. É, gente.
O Flamengo tá cheio de promessas que não deu certo aí, Sombra. Mas tem umas A promessas. gente que tem deu certo. 4 títulos do Corinthians aqui e os 4 estão no... É, o time viu, em média. Em Metade média ele vai de baixo. bem, tanto É. que ele ganha com constância. É isso Dá pra botar esse discurso. Ah, tá bom, vai. Se tivesse um Malcom nesse time, aí a conversa era diferente. A galera no chat vai. Não sei se era não, cara, mas tudo bem. Tá bom assim, vai. Beleza? Fechou. Foi fácil hoje. Obrigado pela audiência. Deixa o teu like, se inscreve no canal, comenta se você achou o Rafael maluco. E um forte abraço. Valeu. Beijo. Valeu.